segue aqui ao vivo com a gente. Vamos voltar aqui na divisão de tela, tem Murilo Medeiros, nosso cientista político de hoje, e também Gabriel Bus, nosso coordenador de política de Metrópolis.com. A gente está falando ainda sobre a sabatina do presidente Lula. Murilo, a partir de tudo que o Bus levantou, acho que é isso, né? A comparação com o que pode acontecer hoje com o Flávio Bolsonaro é muito interessante, mas acho que mais interessante ainda é como o Flávio vai se comportar. O Bus bem destacou que o presidente Lula não falou do Flávio na sabatina, o que é estranho, é uma estratégia a ser destacada, né? E o Flávio muito provavelmente hoje vai falar do presidente Lula. Ele tem falado muito, né? A questão aí do Lulinha tem sido um ponto importante para o Flávio Bolsonaro. O caso dele com Daniel Worcaro foi revelado já faz bastante tempo e o do Lulinha é que ficou mais quente nos últimos tempos. Então, ele mesmo tem usado. Então, a expectativa é que ele fale bastante do presidente Lula, contra o presidente Lula hoje, né? Exatamente. Chama muito a atenção que em nenhum momento, além de Flávio, Lula também não mencionou o sobrenome Bolsonaro. Nem quando foi questionado sobre o escândalo do INSS, o Lula fala que foi iniciado lá em 2019, mas não fala exatamente o governo Bolsonaro. O presidente evitou mencionar o nome da família Bolsonaro. Não sei se foi por estratégia, para não dar palanque, ou se foi um lapso de falta mesmo de lembrança para mencionar o nome. Agora, eu destacaria que o presidente da República perdeu uma grande oportunidade de fazer um aceno ao eleitorado de centro, sobretudo quando tratou da economia e também de segurança pública. O presidente da República evitou se comprometer com o equilíbrio ali da trajetória da dívida pública, sobre o controle de gastos públicos. Isso são instrumentos muito valiosos para esse eleitorado de centro que está muito preocupado com a economia do dia a dia, O presidente ficou muito preso a lembranças do passado, de seus governos anteriores, como superávit primário, a tecnicalidades da área econômica, e esqueceu um pouco de falar da economia real, Nem mencionou, por exemplo, o desenrola, não mencionou o fim da escala 6x1, a isenção do imposto de renda para R$5.000. Então, ele desperdiçou a oportunidade de fazer acenos concretos ao eleitorado de centro. E na área de segurança pública também ficou muito genérico, tudo muito dependente da PEC da segurança pública. Revisitou uma promessa que ele não cumpriu, com a criação do Ministério da Segurança Pública. Então, como um todo, concordo muito com o Gabriel também, ele não agregou novos votos, Ele ficou nessa postura de relembrar o passado, mas não indicou caminho e perspectiva de futuro capaz de seduzir esse eleitorado indeciso e o eleitorado de centro, o eleitorado moderado, que votou com ele em 2022 e agora mostra certa resistência de acompanhá-lo novamente. E hoje, na sabatina, o Flávio deve explorar muito isso, Os indicadores econômicos, essa sensação de mal-estar da economia, o custo de vida elevado e também os casos de suspeição que pesam sobre o seu governo. O Flávio vai ser muito questionado sobre sua trajetória também, sobre o Dark Horse, sobre as rachadinhas, mas também vai explorar muito também esse calcanhar de Aquiles, que é essa suspeição que pesa sobre o filho do presidente da República e também sobre a temática da segurança pública, que é um campo que ele consegue surfar com mais naturalidade. Falando em surfar, na minha leitura, o presidente Lula ficou extremamente à vontade na hora que começou a falar de educação. A pergunta já foi ainda naquela toada mais tensa, mas ele estava indo muito bem. Tanto que porque 15 minutos foram sobre Lulinha, sobrou pouco tempo para falar de um montão de propostas, saber o que o presidente Lula quer para os próximos 4 anos. Falou de economia, falou da educação, e aí eles tentaram fazer segurança pública, até fizeram ali mais para o finalzinho, e até o presidente falou, mas a gente só vai falar isso de educação, e ainda coube um pouquinho ali de segurança pública, depois considerações finais, enfim, acabou sendo muito rápido mesmo. Afinal de contas é isso, quem tem a máquina pública tinha um montão de informação para trazer e não dá tempo mesmo, 40 minutos é pouco tempo.
Agora, o Bus, teve um outro momento polêmico e bastante engraçado até, o chat está lembrando, da questão ali do PowerPoint. Fica um rancor. O presidente Lula teve problemas com o Grupo Globo, não exatamente nas duas situações com a Globo, né? Mas na segunda situação do PowerPoint foi exatamente com a Globo ali, aquele PowerPoint no programa da Andréa Sadi. Aquilo ficou muito ruim, enfim. E aí ontem, quando ele comentou de PowerPoint, eu fiquei na dúvida. Para mim, ele estava falando do outro PowerPoint, o de lá de trás, do Dallagnol. E a Globo, mesmo assim, já fez uma correção ali, pediu desculpas sobre aí o PowerPoint da Andréa Sadi. Me pareceu que alguém falou no ponto do César Tralli, tipo, aproveita essa deixa, pede desculpas mais uma vez, agora aproveita e faz desculpas ao vivo. Ficou um momento, acho que é dos momentos mais emblemáticos de ontem, o Bus. Foi emblemático porque ficou na dúvida mesmo, porque ele estava falando de Lava Jato, né? E aí ele fala do PowerPoint, e aí, a princípio, quando você entende ali pela primeira frase, ele estava se referindo a um PowerPoint que também foi feito. Mas eu acho que talvez ele tenha feito alusão aos dois, porque ele repete que o PowerPoint, de novo, a Globo usando o PowerPoint para tentar fazer uma ligação e o que ele chama de ilação, né, no caso do Master, para colar ali a imagem dele. E isso pegou tão mal, Nath, que ele acabou até não querendo comparecer na sabatina que a Globo News fez, né? Há umas semanas atrás, ali ele entende como aquilo foi uma injustiça, etc., entende pedido de desculpas, mas não quis participar por causa daquele PowerPoint. Mas sim, acaba que a Globo se antecipa ali, né, na falta de saber se ele estava falando de um ou de outro, já aproveitou para voltar e fazer. De fato, naquela época, o Estúdio I, né, que era o programa que tinha exibido esse PowerPoint em primeira mão, fez ali um editorial falando que se retratava de ter feito a ligação de Lula com Daniel Vorcar, uma vez que neste momento, até aqui, não tem essa ligação direta, né? Não tem uma conversa, um áudio ou algo que coloque suspeita sobre a relação que Lula tinha de Daniel Vorcaro. Evidente, Lula recebeu Daniel Vorcaro lá atrás, mas não tem uma demonstração, uma prova neste momento de qualquer ilícito, né, na conversa dos dois ou de qualquer favorecimento de Lula com relação a Daniel Vorcaro, como tem, por exemplo, no caso de Flávio Bolsonaro, que tem ali o pedido de dinheiro, né? Ô, Murilo, e ontem também teve um outro momento que tem sido bastante discutido nas redes sociais, que foi uma correção ali, quase um ataque do presidente Lula à Renata Vasconcelos. Teve um momento ali que ele quis corrigir a pergunta dela, ele disse, eu achei que você ia me perguntar de tal e tal forma. Ontem a gente ficou falando bastante aqui sobre o Renan Santos ter mencionado a Janja durante o debate de forma bastante machista. Não tinha nenhum sentido ele mencionar a Janja ali. Ele não fala de nenhuma questão ali, alguma atitude política dela no debate. Ele só diz que o presidente Lula não foi ao debate da Band e ele não consegue entender por quê. Porque dentro de casa ele precisa encontrar com aquela chata. Ele descreve a Janja dessa forma. E ontem a gente fez esse parênteses aqui do quanto todos os candidatos precisam tomar muito cuidado com esse discurso, porque o eleitorado brasileiro é majoritariamente feminino. Eles vêm modulando esse discurso para fazer acenos às mulheres. E aí ontem a gente pontuou sobre o Renan Santos e acho que ontem também é importante da gente pontuar que o presidente Lula deu essa derrapada em relação a Renata Vasconcelos. O César Tralli fez várias interpelações, mas o Lula não fez isso com o Tralli. Ele fez essa correção a Renata Vasconcelos. Acho que é importante da gente pontuar aqui que esse tipo de atitude, não importa a pessoa, o espectro político onde ela está, se acontece, a gente pontua que realmente não faz mais nenhum sentido acontecer em 2026. Pois é, o ponto alto de Lula na entrevista foi quando ele falou sobre educação, que ele surfou, mostrou os indicadores de seu governo, as universidades, o pé de meia, a criação do Fundeb lá atrás. Mas o ponto mais frágil da entrevista foi quando a Renata o abordou, especialmente sobre as contas públicas, né? Ao falar de economia, Lula derrapou demais, não só na agenda programática, né, de defesa da estabilidade das contas públicas, mas também no trato
né, na forma, no trato com a Renata, de tentar corrigi-la ali no meio da pergunta, de tentar refazer a pergunta como se o questionamento dela não fosse pertinente, né? E como você lembrou, Natália, em nenhum momento ele fez isso com o César Tralli, né? Ele optou por confrontar de forma mais direta a Renata. Então, no mundo atual, isso não cabe mais, né? Uma candidatura, e com a experiência que Lula tem, 80 anos, 7ª eleição que disputa a presidência, foi no momento ali que ele estava tentando também dar esse tom mais crítico à imprensa. Em alguns momentos da entrevista ele trouxe essa crítica velada ao papel da imprensa, mas a Renata ali cumpriu seu papel de jornalista, de fazer a pergunta, e foi uma pergunta muito pertinente sobre a trajetória da dívida pública, né? E, sem dúvida alguma, a forma como Lula a respondeu foi inadequada e que não cabe hoje, mais em dia, seja quem for, né? Seja qual concorrente for, de direita, de centro ou de esquerda. É um tratamento profundamente inadequado para quem está na vida pública e para qualquer cidadão. É isso. O Murilo e também Bus, vamos falar de assuntos que talvez tenham faltado. Eu e o Bus, a gente comentou agora no bastidor que ele falou ainda de segurança pública, mas falou muito pouco. Quero ouvir também vocês sobre isso, porque a gente acabou de falar de educação e que na educação ele foi super bem. Em relação à questão econômica, são declarações importantes que devem repercutir no mercado já. O mercado, é claro, também está escolhendo o seu candidato. O mercado é sempre muito importante para o candidato que quer vencer a eleição. Então, quero ouvir isso também. A gente já falou bastante sobre economia, mas de repente mais alguns pontos. Mas de outros pontos que não foram falados. Falaram, com todo respeito aos Correios, mas falaram de Correios e não falaram de tarifaço. Não falaram sobre outros pontos muito interessantes, como o fim da escala 6x1, fim da taxa das blusinhas, que está sendo discutida agora. Talvez avance na semana de esforço concentrado, a segunda e última antes das eleições. O que faltou, Bus, nessa sabatina do presidente Lula? Pois nem eles, nem o presidente Lula abordou, né? Pautas que são para ele cruciais nessa eleição. A bandeira dele é fim da escala 6x1, é a soberania nacional, e ele mesmo não conseguiu fazer ali um casamento entre os assuntos para falar disso. Ele conseguiu, por exemplo, trazer uma pergunta que não foi feita, mas que ele conseguiu trazer para o tema, que foi minerais críticos, terras raras, né? Ele cita isso muito rapidamente, mas cita, falando que quer um Brasil para um novo mandato, para que explore terras raras, para que tenha uma legislação sobre minerais críticos e para que consiga trabalhar uma IA própria, né? Uma inteligência artificial que fale a língua portuguesa. Ele cita essa questão, né? Que são propostas ali que ele fala rapidamente, sem detalhar como vai fazer. Agora, faltou esses temas que estão realmente em discussão. No Congresso, por exemplo, taxa das blusinhas vai ser votada na semana que vem, né? O presidente Lula foi quem trouxe a taxação e agora é também o governo do presidente Lula que também recua dessa taxação. Essa pergunta não foi feita, né? E como a gente já falou, 40 minutos passa muito rápido. E, claro, tem outros assuntos que também estão ali em discussão. A própria questão de corte de benefícios fiscais era uma questão que poderia ter sido abordada, não foi, ali na questão do corte de gastos, né? Quando foi questionado, Lula não falou disso também, né? Faltou o presidente também puxar isso, que é uma bandeira do seu ex-ministro, né? Fernando Haddad, que hoje concorre ao governo de São Paulo, que foi muito taxativo ao longo do mandato como ministro da Fazenda, em defender que houvesse um corte dos benefícios fiscais e benefícios tributários a empresas. Ele disse que o Brasil estava muito inchado nisso, passou 4 anos falando disso. E aí Lula também não abordou esse tema de corte de renúncia fiscal, né? Não abordou essa proposta que era uma proposta, inclusive, de dentro do seu governo. Então, tem alguns assuntos que deixaram passar. Agora, no que diz respeito à segurança, faltou, o Murilo trouxe isso, né? Faltou um pouco de ênfase em relação a propostas mais ligadas ao centro. Hoje, a segurança pública é o tema central da eleição.
Ele consegue falar de segurança pública, consegue falar da PEC da segurança, da proposta dele de criar o Ministério da Segurança Pública. Agora, tem muitos que avaliam que foi negativa uma frase que ele falou, mas que para mim foi uma frase num momento de sincericídio. Eu até comentei com você, Nath, agora há pouco aqui. É que ele fala assim, olha, ninguém consegue resolver o problema da segurança pública até agora. E isso é um fato. Embora ele esteja na cadeira de presidente da República, não seja de bom tom que ele fale essa frase, porque ele está no comando do país e falar isso... E pela terceira vez. Né? Exatamente, falar isso é muito ruim para ele. Mas é um fato. Hoje, a gente não tem no Brasil um exemplo de estado que você olhe os índices e fale, nossa, esse estado está realmente exemplar na segurança pública. Todos os estados, sejam governados pela esquerda ou pela direita, tem um problema seríssimo de segurança pública. Claro que alguns muito mais agravados, outros menos. Mas você tem, por exemplo, a Bahia, governada pelo PT, com problemas seríssimos de violência. Por outro lado, você tem o Rio de Janeiro, que até então estava sendo governada pelo PL, também com problemas seríssimos de segurança pública. São Paulo com problemas sérios, Ceará também governado pelo PT com problemas seríssimos. Então, é um fato. Até agora, nenhum governador e nenhum presidente conseguiu lidar de forma séria. E aí ele fala isso, um sincericídio mesmo, porque também se coloca ali, se não se coloca, deveria, né? Se colocar a responsabilidade, que nem ele, também num terceiro mandato aí, não conseguiu lidar com problemas de segurança de forma séria. Evidente, agora tem essas propostas, foi aprovado o PL antifacção, tem a PEC da segurança. Resta saber se a população vai dar mais um voto de confiança num presidente que já está no cargo e que talvez poderia ter avançado antes com as propostas de segurança, mas avançou só do ano passado para cá de forma mais incisiva, né? É isso. Eu preciso me despedir do Murilo, mas antes eu vou chamar mais um intervalinho.